Então, hoje, quinta-feira, hoje a gente vai iniciar a leitura de Provérbios 21. A gente já está 21 dias aqui em novembro, lendo a respeito de Provérbios. E antes da gente iniciar a nossa leitura, a gente vai orar, preparar o nosso coração, né? Pedir a presença do Espírito Santo para que ele nos ajude, nos auxilie, para poder ter o entendimento, né? A gente sabe que às vezes a gente lê a palavra e não entende. Quando a gente pede sabedoria, a presença do Espírito Santo, ele vai nos guiando, nos direcionando, né? Fazendo com que as coisas fluam naturalmente. Então vamos fechar os nossos olhos, respira fundo. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por estarmos aqui na sua presença. Obrigada, Pai querido. É um privilégio a gente estar aqui agora. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, nos dar o entendimento necessário para a gente saber o que a gente precisa mudar, né? Que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, conhecimento, que quebre todo engano, mentira, erro, elimine da nossa vida aquilo que não é do Senhor. Senhor Deus, tire de nós todo o desânimo, cansaço, preguiça, e nos conduz, né? Para a gente consagre esse tempo ao Senhor. Então, desperta em nós tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Nos capacita, nos dê entendimento e ferramentas para que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Versículo 1 de Provérbios, capítulo 21. O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, Deus ele tem o controle supremo sobre tudo, inclusive sobre os corações e decisões dos reis, né? Que na época eles eram os governantes que tinham autoridade máxima. Então, o que ele quer dizer aqui nesse versículo, né? Que mesmo os líderes poderosos como os reis, eles estão sujeitos à vontade de Deus. Ele pode direcionar as nossas ações e intenções, assim como quem controla o curso de um rio. Então, o que ele quer dizer? Mesmo os reis, né, que têm autoridade, Deus tem o controle sobre eles. Então, ele não apenas observa a ação dos líderes, né, mas ele também é capaz de direcioná-los conforme o propósito dele. Então, e eu vejo também que é o mesmo que a gente tem que fazer sobre a nossa vida, que é reinar sobre as nossas vidas, né? Se a gente não vencer o pecado, né? Se a gente deixar as coisas erradas dominar a nossa vida, que a gente não está conseguindo reinar sobre ela, né? Dominar ela. Então a sabedoria ela vai nos dar um direcionamento, vai nos guiar para que a gente possa reinar sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, né? Versículo 2, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Então a gente não pode olhar para fora, né? A gente tem que achar, às vezes, que o que uma pessoa está fazendo é correto e justo só pelas atitudes dela. Porque às vezes a pessoa ela pode estar fazendo boas obras com um propósito diferente daquilo que Deus quer para a vida dela. Então às vezes tem gente que faz boas obras por conhecer a Deus, tem gente que faz boas obras com a motivação errada e tem gente que faz boas obras querendo enganar o outro, né? Tirar proveito. Então todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Então é fazer as boas obras e também identificar nas pessoas a motivação por trás daquilo. Versículo 3, fazer o que é justo, é direito, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, né? Então, oferecer algo a Deus só tem valor se a gente obedecer a Ele, né? Se a gente tiver temor a Ele. Não adianta nada oferecer algo a Deus ou fazer algo se a gente não obedece o que está escrito aqui, o que a gente está lendo, né? O conhecimento que a gente está buscando. Versículo 4, o olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios produz pecado. Então, o orgulho, a arrogância, são atitudes que nos afastam de Deus, né? E esse orgulho, às vezes, impede da gente aprender mais, né? Então, Deus quer que a gente seja humilde, abertas para crescer, servir, e não deixar com que essa arrogância, ela prejudique os nossos relacionamentos.
Versículo 5, os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos do diligente levam à fartura. Então, o que Deus quer? Que a gente se planeje. Né? Então, a gente precisa planejar as coisas, nos preparar, aplicar e não ter pressa do resultado. Porque Deus, ele vai nos dando as pistas aos poucos, de maneira gradual e constante. Então, ele dá um primeiro passo, então vá e faça aquilo. Aí depois ele te dá o segundo passo, igual o processo. Vá para esse lugar, agora faça isso. A gente não sabe todo o processo, ele conhece, né? Então Deus, ele vai preparando o ambiente. Então a pressa de ter as coisas sem nos planejar, ela leva a resultados ruins. Então pense em alguém que decide, por exemplo, abrir um negócio sem pesquisar o mercado, sem calcular os custos, agindo ali de maneira impulsiva, a chance do fracasso ela é muito grande. Por outro lado, se você se planeja, se você faz um orçamento, se você avalia o mercado, né? Se você planeja aquilo e faz de maneira ali diligente aquele trabalho, a probabilidade do negócio ter sucesso é muito maior. Então, esse versículo ele traz principalmente, né? Valoriza o planejamento, né? Ao invés da gente tomar decisões rápidas por impulso. Versículo 6, a fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugaz para os que buscam a morte. Então, ganhar dinheiro de maneira desonesta, né? Ela não vai trazer prosperidade. Você pode ganhar aquilo de imediato, né? Então, imagina que o que acontece muitas vezes, as pessoas vendendo algo, né, prometendo que aquilo vai, né, trazer um resultado muito melhor. Ela pode vender, mas a pessoa vai fazer, não vai ter aquele resultado e logo vai parar. Não é sábio isso, não tem como prosperar, né? Se você ganha de forma desonesta. Então, a honestidade e a transparência, elas vão ser uma base sólida para que a gente construa um sucesso longo, né? Não só um ali imediato que vai acabar. Versículo 7, a violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a fazer o que é justo. Então, quem vive na injustiça vai acabar sofrendo as consequências, né? Sem paz. Versículo 8, o caminho do culpado é torturoso, mas a conduta do inocente é reta. Então, uma pessoa que está sempre trapaceando, né? Ela vai estar sempre preocupada em manter as suas mentiras, né? Do outro lado, se você vive de maneira honesta, você vai ter uma vida muito mais tranquila, em paz. Versículo 9, melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Está lendo na versão NVI, tá? Então, a importância da gente viver em um ambiente pacífico, né? Realmente é ruim morar com alguém que só briga, que só discute, que só cobra. Então, você pode ter a casa maravilhosa, linda, confortável, grande. Mas se tiver discussão e briga constante nessa casa, esse lar ele vai se tornar desagradável, né? Então, até fala, né, que a mulher edifica o lar, a mulher sábia deixa o lar doce, né? Então, é buscar sabedoria para isso, para conduzir ali a família, as conversas. Versículo 10, o desejo do ímpio é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. A pessoa que ela tem má intenção, ela prejudica até mesmo aqueles que são seus amigos, né? Então, quando alguém só pensa em si mesmo, as relações elas vão sofrer até de amigos, né? Versículo 11, quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Quando o zombador é castigado, então, por exemplo, pessoas que têm atitudes arrogantes, elas vão servir de exemplo para os outros quando elas são corrigidas. Se a gente pega um exemplo, por exemplo, na escola, né, quando o aluno ele faz algo, né, ele diz respeito ao professor, ou, enfim, e ele é disciplinado, né, quando o professor ele traz uma punição ali, os outros alunos eles aprendem que o desrespeito ele vai trazer consequências. Então, quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Então, às vezes essa disciplina e esse castigo ajuda também para trazer, né, o que é certo e errado para os outros. O justo observa a casa dos ímpios e faz cair em desgraça. Então, quem escolhe o mal
vai colher as consequências. Então, a sabedoria, ela vai nos ajudar a observar as consequências dos atos dos outros. Então, trazendo de novo, né, como a gente aprende com as consequências dos outros. Então, se você vê, né, alguém que tá fazendo alguma coisa errada, na hora que ela colher aquilo, você vai pensar, ó, tá vendo? Se eu vou seguir dessa maneira, eu vou colher esse mesmo resultado. Versículo 13, quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. Aqui, falando novamente da gente olhar para os necessitados, as pessoas que estão vulneráveis e ajudá-las. E fala que se a gente não ajuda essas pessoas, quando a gente precisar de ajuda, ninguém vai ajudar, né? Então, não é ajudar as pessoas esperando que quando a gente ajudar, alguém vai ter isso em troca, mas é fazer isso do nosso coração mesmo. Então, quando a gente é generosa, quando a gente está atenta às necessidades dos outros, com toda certeza, quando a gente faz o bem, isso volta para nós. Não é essa pessoa que vai ajudar, mas o bem, ele volta. Isso é uma certeza. Versículo 14, o presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Então, às vezes, dar um presente de maneira discreta, ou às vezes presentear alguém, e não precisa ser um presente, às vezes pode ser um bilhetinho, uma cartinha, né? Um gesto de reconhecimento, às vezes um pedido de desculpas. Isso pode acalmar situações, né? Restaurar relacionamentos. Eu gosto de escrever bilhetinhos e em vários momentos eu às vezes escrevo e realmente isso traz um sentimento bom. Às vezes a pessoa não consegue pedir desculpa falando, escreve um bilhetinho, né? Então restaura relacionamentos, acalma situações. Versículo 15, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Então as pessoas justas, elas encontram alegria em fazer o que é certo. Mas para quem age de forma errada, a justiça ela causa medo, né? Por exemplo, imagina que você tem a sua empresa e você está fazendo coisas, né, erradas ali. Então, é uma auditoria, ela vai fazer com que, se tem pessoas ali fazendo coisas de maneira errada, fiquem com medo. Agora, se você vive de maneira honesta, íntegro, você vai viver em paz. Então, sempre ele frisa, né, a questão da honestidade, transparência, fazer pelos outros. Versículo 16, quem se afasta do caminho da prudência repousará na companhia dos mortos, né? Então, permanecer no caminho da sabedoria. E essa companhia dos mortos significa uma vida sem esperança, né? Sem paz. Versículo 17, quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. Acredito que aqui é uma reflexão daqueles que gastam de maneira excessiva com os prazeres do mundo, né, e com o luxo. Então, quem gasta todo o dinheiro em festas, em jantares caros, em roupas, não economiza e não investe, isso leva à pobreza. E eu, como eu atuo como mentora financeira, eu tenho pessoas que eu atendo e que ganham muito, mas gastam muito, né, com os prazeres mesmo. E aí acaba vivendo de maneira ansiosa e angustiada, porque para sustentar essa vida é desafiador. Não poupa, não tem uma reserva, não poupa para o seu futuro. Então, quem ama o prazer passará a necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. Provérbios fala muito sobre dinheiro, prosperidade. Versículo 18, o ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Então, os ímpios, eles sempre causam mal, né? E muitas vezes recai sobre eles próprios. Então, Deus protege os justos, enquanto os ímpios colhem as consequências de suas ações. Versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Gente, trazendo de novo sobre a mulher briguenta aqui. A importância da gente, é muito melhor a gente viver em paz, sem nada, do que ter muitas coisas e viver discutindo. Uma coisa não anula a outra. Por exemplo, eu lembro de uma história que eu conto pra vocês, que tem uma senhorinha, que eu tava num local e uma senhora falou assim, nossa, olha, o que adianta aquele casal? Tem tudo, mas vive brigando. E aí eu falei pra ela, não, verdade, mas
Você conhece pessoas que não têm nada e vivem brigando? Isso também acontece, né? Então não significa que, é porque a pessoa tem que ela tá brigando, só tá querendo dizer que não adianta você ter as coisas, ter uma casa grande, ter conforto e não ter sabedoria, não ter conhecimento, não edificar o seu lar, não ter paz. Tipo, não adianta buscar isso, entende? Buscar só o bem material, porque isso não vai te trazer paz. Você vai conquistar as coisas, mas você não vai estar bem internamente. Então, o principal aprendizado é, sim, temos que fazer os planos, alinhar com a nossa vontade, com a vontade de Deus, buscar conforto para nós, para nossa família, mas em primeiro lugar, ter a sabedoria. Buscar no Senhor essa sabedoria, o conhecimento para fazer as coisas corretas. Ser justo, honesto, transparente, ajudar os outros, que aí assim a gente vai ter a riqueza e vai viver em paz. Versículo 20, na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Então a importância da prudência, do autocontrole, né? Para que isso ajude a gente a construir uma vida estável, equilibrada. Né? A pessoa sábia e cuidadosa, ela pensa no futuro, enquanto a pessoa tola, ela age de maneira impulsiva. Ela vive apenas o presente, sem refletir nas consequências que isso vai trazer. Então imagina alguém que guarda um tempo para descansar, para ler, para refletir, não só sobre esbanjar dinheiro, mas o nosso tempo também, né? Reservando a nossa energia com momentos que às vezes a gente vai precisar ter um esforço emocional maior, um esforço físico maior, né? Se você vive no limite, não descansa, sempre agindo de forma imediatista, provavelmente você vai enfrentar desafios, né? Então, esse versículo ele nos mostra que a verdadeira sabedoria envolve ter equilíbrio e cuidado com o que a gente tem, seja tempo, saúde, né, dinheiro, relacionamentos. A prudência ela nos ajuda a manter uma vida saudável e sustentável, enquanto o imediatismo ele pode nos levar a desgaste. Né? Versículo 21, quem segue a justiça e o amor encontra a vida, justiça e honra. Então, viver de maneira justa e leal, a gente vai encontrar uma vida plena e honrada. Versículo 22, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Então, a sabedoria é uma arma poderosa, muito mais eficaz, né, do que a força física. Então, ter discernimento, inteligência, nos ajuda a alcançar resultados duradouros e significativos. Então, isso nos ajuda a superar os maiores desafios, muito mais do que fazer com a nossa própria força. Quem é cuidadoso no que fala, evita muitos sofrimentos. De novo, falando também sobre o poder da nossa palavra, o que a gente fala, a importância da gente ser cuidadosa com o que a gente diz, né? Controlar a nossa língua. Isso evita muito problema e sofrimento, porque o que acontece? Quando a gente está magoada, quando a gente está triste, a gente acaba querendo magoar o outro. Então a gente fala palavras que ferem. Quando a gente está curada, a gente fala palavras que curam. Então a sabedoria ela tá em saber quando ficar em silêncio, né? Guardar, né? Às vezes a nossa boca, proteger o que a gente faz, né? Proteger a nossa vida, trazendo paz, construindo relacionamentos mais sólidos. Versículo 24, o orgulhoso e arrogante chama-se zombador e ele age com extremo orgulho. Pessoas arrogantes, elas vão se sentir superior a outras, né? E acaba sendo vista de maneira negativa, não tem como. A pessoa que é arrogante, ninguém gosta dela. Então, age com humildade, sabedoria. Versículo 25, o desejo do preguiçoso o mata, porque sua mão se recusa a trabalhar. E aí ele vem batendo de novo na tecla do preguiçoso, né? A consequência da preguiça, da falta de ação, né? O preguiçoso, ele deseja alcançar algo, mas ele não faz nada para alcançar. E aí o que acontece? Isso leva à frustração, porque, gente, sem trabalho não adianta, a gente não vai conquistar as coisas. Sem vir aqui, ler a Bíblia, estudar, a gente não vai adquirir sabedoria e conhecimento, né? Então, a ação ela é fundamental para que a gente possa realizar os nossos desejos. E se a gente se acomodar na preguiça, os nossos sonhos eles vão ficar ali, ó, só na nossa cabeça, só ali na nossa fantasia. Então, a recompensa ela vem com o trabalho, né? Não com a espera.
O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então, a pessoa que deseja o dia todo, ela está sempre insatisfeita, buscando mais para ela, de que nunca é o suficiente. Uma coisa é você querer mais e melhor e ser grata pelo que você tem, igual a gente sempre fala, né? A gente precisa querer mais, ter ambição, porque é isso que motiva a gente querer buscar conhecimento, crescer, mas isso não significa que a gente não agradece com o que a gente tem. Então, é ser grata pelo que a gente tem, né? E não ficar desejando mais e mais, achar que nunca é o suficiente. E às vezes a gente buscando a nossa própria necessidade, querendo mais e mais, a gente não olha nem pro lado, né? A pessoa que quer mais pra vida dela, né? E nunca é o suficiente, ela acaba nem fazendo doação, ela não oferece seu tempo, não compartilha as habilidades dela com outras pessoas. Então, ao invés de viver constantemente em busca de mais, é ser grata pelo que a gente tem e também ser generosa com os outros, né? Ver como que a gente pode ajudar os outros, tanto em sabedoria quanto em dinheiro. Então, não é só ajudar essas pessoas de maneira financeira, tá? Estamos indo caminhando para o final, versículo 28, nós vamos até o 31. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. Então, a testemunha falsa é a pessoa que mente, né? Então, sem falar a verdade. Embora a mentira, gente, ela pode trazer às vezes um resultado momentâneo ali, mas ela não vai permanecer, não adianta. A pessoa que ela fala a verdade, ela age de maneira honesta, ela vai criar uma base sólida de respeito, confiança, né? Versículo 29, o ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Então, enquanto as pessoas ímpias tentam esconder as suas falhas, né, ou agir de maneira manipulando os outros, o justo ele vai agir com honestidade. A verdadeira sabedoria e caráter eles vão refletir as nossas escolhas, os nossos atos, né? Então, mesmo que às vezes é difícil falar a verdade, agir de maneira honesta, isso consequência vai te trazer muito mais benefícios para a sua vida. Versículo 30, não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Eu grifei esse penúltimo versículo, que não adianta a gente se planejar, colocar os nossos planos no papel, se isso não estiver de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Não adianta a gente ficar lutando contra isso. A sabedoria, o que é? É alinhar o que a gente quer com a vontade de Deus. Então é se submeter à vontade dele para a nossa vida. Porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, né? Então Deus ele tem o domínio sobre todas as coisas. E não tem nada que possa se comparar a ele. Então quando a gente alinha as nossas vontades, né, com as nossas ações com a vontade de Deus, a gente vai encontrar um caminho de paz, de sucesso, prosperidade. E o nosso último versículo, versículo 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Então o que significa isso, né? Que a gente tem o nosso papel, acordar todos os dias cedo, entregar os nossos primeiros minutos do dia a Deus. Hoje eu vou fazer minha prova, então passar aqui dias, horas estudando. Então, a gente precisa preparar o cavalo para o dia da batalha, né? Então, fazer a nossa parte, né? E o resto é com Deus, né? O que Deus ele nos chamou para fazer, ele vai e faz, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Então, a gente não precisa se preocupar em garantir a vitória, porque a gente precisa tá aqui, ó. A vitória depende do Senhor. Então, nós temos que nos preocupar em fazer a nossa parte, porque a vitória ela já está garantida por Ele. Então, a gente precisa se capacitar, conhecer a Bíblia, né, nos preparar para a guerra, né, preparar o cavalo, treiná-lo, alimentá-lo, cuidar dele, né, e preparar isso é através do conhecimento bíblico. É Ele que vai nos dar sabedoria e nos guiar para tudo que a gente precisa fazer. Então, finalizamos a nossa leitura de hoje. Eu acho que tudo veio ali falando da justiça, da honestidade, das nossas palavras, veio repetindo já o que a gente vem lendo, né, ao longo dos outros capítulos. O principal, acredito que foi a respeito do nosso planejamento, e aqui termina com isso, né? Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus,
se planejar, buscar conhecimento e sabedoria, para que a gente, no momento da vitória, a gente esteja preparada para receber tudo isso. Então vamos orar, agradecendo e profetizar a palavra de bênção para a nossa vida. Senhor Deus, agradecemos por essa manhã, por essa leitura, que tudo isso que a gente leu possa ser algo forte no nosso coração, né? Que essas instruções elas possam fazer parte da nossa vida, né? Que a gente consiga aplicar isso em todas as áreas. Sabemos que o Senhor tem muito para derramar nas nossas vidas, muito a nos ensinar. Sabemos que isso faz uma diferença tremenda na nossa vida, né? O chamado de te conhecer, viver livre do engano, do pecado, viver uma vida santa, que principalmente glorifique o teu nome, né? Com temor ao Senhor, com respeito, obediência, que isso seja algo real dentro de nós, que a gente não venha a ser confundida, né? Que o Senhor nos proteja de toda mentira, de todo engano, de todo erro, que a gente faça a nossa parte, sabendo que a vitória, ela já vem, né, do Senhor. Vamos então profetizar palavras de bênção para a nossa vida. Senhor, hoje o nosso dia ele vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos vão nos guardar. Na nossa entrada, saída, vão nos guardar pela direita, pela esquerda. Que tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, ela é forte. Que nós vamos viver o melhor que o Senhor preparou para nós. Que os nossos filhos, eles são escondidos deste mundo. Os nossos filhos são guardados, são fortes, saudáveis, felizes. Eu declaro saúde física, emocional, entusiasmo, vigor e energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para a gente tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Declaramos que os nossos recursos eles são abundantes e abençoados e que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Usamos o nosso recurso para contribuir com o projeto de Deus aqui nessa terra. Declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para nós. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que você tenha uma ótima quinta-feira, abençoada, né? Que Deus coloque as pessoas certas na sua frente, as palavras certas na sua boca, para que você consiga, né, levar o Evangelho, falar sobre a salvação que a gente tem em Jesus. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.